Olá, pessoal. Sou o professor Flávio Souza Silva, atualmente na FATEC de Osasco e de Cotia e na Unip de São Paulo, capital. Esse vídeo foi desenvolvido por aula invertida referente ao tópico 4.6 do curso DevNet Associate, o nosso Devasc. Nesse vídeo, nós vamos ver alguns algoritmos para controlar o acesso a uma API REST, ok? Vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu puxar aqui, compartilhar com vocês a nossa apresentação. Ok? Espero que esteja claro aí, que estejam vendo e vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Ok? Então, o capítulo 4.6 vai falar um pouco sobre limites, taxas de limites para acesso à API. Por que isso é tão importante, né, gente? Primeiro, como você tem acesso simultâneo, você tem diversos problemas que tem que evitar. Primeiro, você evita a sobrecarga de solicitações em cima de um servidor por um outro cliente, para que não use só para atender um cliente. Dessa maneira, você vai providenciar, vai prover, né, um serviço melhor para todos os usuários, não apenas para um usuário, e você vai proteger principalmente de uma coisa chamada denial of service, que é um ataque bastante comum na rede, onde você limita o acesso a um determinado serviço. Então, os algoritmos que nós temos. O Lake Bucket, ou balde vazio, copo furado, desculpa, vazio não, furado. Ele é um algoritmo bastante interessante, porque como é que ele funciona? Ele é o seguinte, a analogia que se faz a uma torneira que está enchendo um copo, e esse copo tem um furo, quer dizer, as requisições vão entrando numa fila específica até acabar a quantidade disponível, e aqui as requisições vão saindo de uma maneira constante e organizada. Então, no nosso exemplo aqui, nós estamos colocando que a nossa taxa de recepção são de 2 requisições por minuto, sendo que tem uma capacidade máxima de 8 requisições. Eu tenho aqui, em verde, as requisições que estão ok, que foram recebidas para serem processadas. Em azul, as que estão na fila. Em cinza, as que já foram processadas. E vermelhas, que foram recusadas. Então, observamos, no primeiro minuto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisições na fila, sendo que 2 já estão em ok. Perceba que no segundo minuto, eu já dispensei 2 requisições. No terceiro minuto, mais 2 requisições. No quarto minuto, mais 2 requisições. Então, perceba que eu tenho uma taxa de saída de processamento constante. 2, 2, 2. O que acontece? Neste primeiro minuto, eu tinha 7, chegou mais uma 8, tinha 7, chegou mais uma 8. Ok, foi aceito. A 9ª foi recusada. Ok? A 9ª foi recusada. E assim por diante. Perceba que toda vez que eu tenho mais de 8 requisições, ela é recusada. Isso me garante, né, que eu vou atender, vamos dizer assim, cada requisição em um período máximo de 4 minutos. Se eu disser que eu aceitei, em 4 minutos você tem a resposta. Ok? Esse é o algoritmo, né? Lake Bucket, ou Leak Bucket, né? Ou balde furado. O nosso próximo algoritmo, né, é o Token Bucket, que é um balde de token. Como que ele funciona? Na verdade, você dá o direito de colocar no seu balde 2 tokens, e toda vez que você faz uma requisição, o servidor verifica se tem um token lá. Tem um token, ele tira. Ele tira do balde até esse balde ficar vazio. Ele só vai aceitando requisições enquanto tiver token nesse balde. Perceba-se aqui, né, que a taxa de, vamos dizer assim, de recolocação dos tokens é 2 tokens por minuto, né? Então, no primeiro minuto aqui,
eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisições, mas como eu só tinha 2 tokens, ele recusou todas as outras 6. 5, né, no caso. No segundo minuto, quando eu revidei o token, ele aceitou mais uma requisição. Terceiro minuto a mesma coisa e o quarto minuto a mesma coisa. Então, ele funciona assim. Ele vai colocando tokens a cada 2 minutos. Por exemplo, se ele ficar 5 minutos sem atender ninguém, ele fica com 10 tokens de reserva. Agora, no outro processo, nós temos o Fixed Window Counter. Nesse processo é muito parecido com o token, né? A grande diferença daqui é que eu tenho uma janela fixa. Então, se eu não usar naquela janela o token, ele não é revisado, ele não é recolocado no caminho. Ou eu uso, ou eu perco a oportunidade de usar. Ele não acumula os tokens, né? Ele usa uma janela de tempo, no caso aí, 2 contadores por minuto. Que é muito parecido com a janela do Sliding Window Counter. No Sliding Window Counter, na mesma situação, né? Ele tem um número fixo por um determinado tempo. Ele atende 2 por minuto. Se passou 1 minuto, ele vai atender 2 no próximo minuto, mais 2 no próximo minuto. Não importa se teve 50 solicitações ou se teve 1. Ele só vai atender 2 por minuto. Esse é o Sliding Window Counter. Todos esses algoritmos tanto o Leak Bucket quanto o Token Bucket, quanto o Fixed Window Counter ou o Sliding Window Counter, todos eles são algoritmos que são utilizados simplesmente para evitar aqueles 3 problemas que nós falamos, né? Eu não atender só um cliente, não ter um problema de ataque de serviço e poder atender todos ao mesmo tempo de maneira razoável. Normalmente, né, eles usam um header de resposta, um response header, para poder informar. Na verdade, aqui tem 3 exemplos mais comuns, né, mais usados, que é o X-rate, que é o número máximo de requisições que pode ser feito em uma unidade de tempo. Depois, o número máximo de pendências que podem ser feitas em um limite, uma janela de tempo. E o limite reset, quando você pede para resetar a janela de limite para reiniciar o processo. Então, esses aqui são os 3 caminhos que a gente tem aí para fazer. E toda vez que eu tenho uma exceção, não existe um padrão, mas é muito comum, é bem comum que a gente utilize aí para definir essa questão, resposta HTTP. O mais comum, né, é uma resposta do padrão 4, que é de negação de serviço, o 29, que tem muitas requisições, ou o 03, que é forbidden. Isso é uma estratégia do arquiteto do software, né, que resolve qual vai ser a resposta que ele vai dar. A grande vantagem é que quando você fala forbidden, quem está do outro lado não tem certeza por que está proibido. Quando dá too many request, a pessoa sabe que é só esperar um pouquinho e tentar de novo, porque a fila está cheia. Então, aí é uma escolha, dependendo do tipo de informação que você quer. Isso aqui também é uma parte bastante importante do capítulo, bem curtinho, bem rápido. Em sala, vocês vão trabalhar melhor isso aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Deixa eu só parar aqui. Ok? Obrigado e até o nosso próximo vídeo aí. Obrigadão.